Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Esteves, eu moro aqui em New Jersey, sou juíza de paz, sou despachante, notária, voluntária da comunidade brasileira, hispana, africana, ou quem precisar de ajuda aqui em New Jersey. Eu estava conversando com minhas amigas e a gente pensou em colocar junto um vídeo semanal de, não um podcast, mas de uma coisa mais intimista, para a gente poder falar sobre o trabalho de cada uma, o dom de cada pessoa que tem, e a gente vai fazer isso semanalmente. Talvez a gente faça mais vezes. Se você também quiser participar desses vídeos, pode me chamar no privado, a gente conversa, a gente planeja, para a gente poder ajudar um ao outro, né, a crescer, a fazer publicidade dos seus business e se educar também. E hoje eu queria começar com uma pessoa maravilhosa. Acabei de conhecer há pouco tempo, que eu casei o filho dela. E quando a gente estava conversando, eu falei, essa aqui tá perfeita para fazer casamento, que ela já vem com o pacote completo. Que ela é uma terapeuta sistêmica. A Raquel Coelho. Obrigada, Alessandra. Obrigada pela oportunidade, é uma honra estar aqui, é uma honra falar para todo mundo um pouco, né, do que a gente conhece, contribuir, compartilhar. Vai ser muito, muito, muito bom esse movimento que você está iniciando. A honra minha também de estar iniciando, enfim. Nossa. Olha, eu fiz umas perguntas, mas eu notei porque eu tô ficando um pouco mais velha. Se eu não anotar, não sei nem o que eu tomei de café da manhã. Vamos lá. Bom, para quem ainda não conhece o seu trabalho, como você costuma explicar de forma simples o que você faz? Todos nós temos desafios, vários desafios. E a gente se perde nesses desafios, eles às vezes se repetem várias e várias vezes na vida, ao longo da nossa jornada. E a gente se perde porque a gente faz da mesma forma que a gente fez lá quando surgiu da primeira vez, a gente faz a segunda vez da mesma forma. A gente precisa começar a mudar padrões. Tudo isso, essa repetição vem porque a gente tem um padrão sistêmico, familiar, a gente tem um padrão instalado na nossa infância e a gente segue, né, dentro do que a gente conhece, do que a gente sabe. Só que nós somos 5% consciente e 95% inconsciente. E é nesse inconsciente que está todo o registro, todo esse registro que a gente carrega. Então, como meu pai resolvia uma questão financeira, é a minha tendência a resolver. Quando eu identifico isso, não cabe mais no mundo que a gente vive hoje certos padrões lá de trás, né? Estou falando de uma coisa prática. Isso vale para tudo, vale para o emocional, vale para o profissional. E à medida que a gente vai identificando e vai mudando, a vida vai trazendo resultados diferentes. Então o meu trabalho, ele identifica padrões que a gente carrega da infância, do sistema familiar, e nos mostra como mudar, treinar diferente, fazer diferente. É um reeducar, é um redirecionamento, é uma direção nova para que a gente alcance resultados novos e diferentes. Sim, sim. Eu sempre falo, né? O meu subconsciente tem que eu tenho que educar o meu subconsciente pra gente poder, né? A gente tem que trazer do inconsciente pro consciente. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então a gente precisa saber e fazer. É um processo de reeducação mesmo, mas é um processo muito rápido. A terapia sistêmica é uma metodologia rápida, prática, eficiente, eficaz, que faz com que a gente tenha mais dinâmica. Tudo que a gente movimenta diferente vai dar um resultado diferente. O que torna o seu método diferente de uma terapia tradicional ou de um processo de coaching? Eu tenho várias ferramentas hoje que eu utilizo, né? The Work, a programação neurolinguística, a própria constelação familiar. Então, é a soma. Primeiro eu identifico no cliente, pro cliente, aquilo que ele precisa, e a partir disso a gente vai ver as ferramentas que se adaptam, que se encaixam, e a gente vai trilhar juntos essa jornada aí de uma forma muito única. É um processo muito individualizado, aí você pode me falar assim, Raquel, quando é um workshop, quando é uma palestra, também vou buscar saber a forma que aquela palestra, que aquelas pessoas ali absorvem, para que seja também único. Então é um processo que
busca muito essa unicidade. Cada um de nós tem uma identidade, cada um de nós tem uma digital, cada um de nós tem uma forma de ser acessado. E no meu trabalho, essa unicidade faz toda a diferença, é todo personalizado, individualizado. Quais são os problemas que você percebe que mais impedem as pessoas de crescer? Esse padrão, uma resistência em mudar. Muita gente tem. Uma resistência em ouvir o diferente. Então é assim, Alessandra, o Bert Hellinger falava que o nosso maior medo não é de morrer, o nosso maior medo é de não pertencer. Então, para pertencer, eu falo como meu pai falava, como minha mãe falava, como os meus avós falavam. Eu penso como eles pensavam. Eu ouço muito assim, na minha família, né? A gente falou do casamento sistêmico, quando junta duas pessoas, são duas pessoas de dois sistemas completamente diferentes, que têm dinâmicas diferentes. E cada um defende a dinâmica do próprio sistema. Então, a gente, nessa defesa do nosso sistema familiar, a gente faz do mesmo jeito que foi feito lá atrás, do mesmo jeito que eles fizeram. E aí a gente perde a oportunidade de aprender o nosso jeito. Uma das coisas mais importantes, assim, que eu pergunto para os meus clientes, né, quando inicia, é: quem é você? E a pessoa me fala um monte de características que vem do pai, um monte que vem da mãe, mas não tem nenhuma característica individual dela. E aí, o que acontece? A gente se perde, a gente se desconecta da nossa própria essência, da nossa alma, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Isso traz doença, isso traz um desligamento mental, emocional. Isso faz com que o nosso caminho tenha mais curvas do que precisaria ter. É muito importante um trabalho desse, porque inclusive economiza nosso tempo na vida. Correto. E a gente acha que fazer terapia é perder tempo, né? Não é não. Uma terapia, uma mentoria bem estruturada, a gente ganha muito tempo, fica muito mais rápido o nosso processo. Sim. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Quem normalmente procura você, os seus serviços? Líderes, empresários, alguém lá do Cruzeiro, jogadores, né? Pessoas que precisam reorganizar-se emocionalmente, mentalmente, sim, que tem alguma dinâmica ali que está impedindo de avançar, casais com dinâmicas de desafios ali dentro do relacionamento, solteiros que querem namorar e desencalhar e não conseguem entender por que é sempre o mesmo padrão, brincadeiras à parte, jovens, né, com diversas dinâmicas, diversas questões, pessoas com questões financeiras, profissionais, emocionais, mentais, porque a terapia sistêmica, ela vai olhar para aquela pessoa como a soma de um sistema familiar, como a soma de muitas pessoas, como a representante daquele sistema. Então, quando a gente tem um desafio maior ou um desafio que se repete, a gente precisa ir na causa. Sim. A questão financeira, a questão profissional, a questão de relacionamento, o desentendimento de relacionamento, isso tudo é sintoma. Nós precisamos buscar a causa. Inclusive questões físicas, questões de saúde. Eu não estou falando que a constelação familiar, terapia sistêmica substitui médico, não estou falando isso. Mas alguns casos, no Brasil e em Belo Horizonte, a constelação familiar, ela é hoje utilizada no SUS para casos que aparentemente não tem uma causa. Tem o sintoma, já fez vários exames, mas não tem uma causa. Porque os médicos já admitem que muitas questões são emocionais e mentais. Não é tão para remédio. E é um processo mais rápido, não é um processo a médio e longo prazo. É um processo que em 10 sessões, né, no meu caso, a minha metodologia são 10 sessões, e uma constelação familiar a gente já tem ali um caminho de solução, uma visão da solução. Você abre a visão para a pessoa, né? Porque a gente é igual burro, né? Que a gente fica com aquela... Como é que chama aquele negocinho do burrinho? Cabresto, né? Cabresto. A gente só fica naquela focus. Aí você vai e tira e a gente vê todo esse mundo aqui fora. Tudo que a gente poderia ter feito diferente para melhorar pra gente. Sim.
né? Porque são esses padrões que cegam. Às vezes esses padrões, às vezes a resistência da gente em ver, a gente não quer ampliar isso. Às vezes uma dor emocional que nos mantém fechado no nosso coração, né? A gente coloca ali um escudo para ninguém chegar, qualquer fala nos incomoda, nos impede de olhar diferente. A gente tem muito medo normalmente de olhar sair diferente. Da zona de conforto da gente, de né? olhar diferente, de abrir mão de um pensamento como se aquilo fosse o maior valor da gente. E às vezes é esse pensamento que está segurando a gente para trás. Exatamente. Quando uma pessoa termina com o processo com você, o que normalmente muda? Olha, é tanta coisa, eu tenho tanto orgulho, né? São mais de 20 anos de trabalho. Eu tenho muita honra de desenvolver esse trabalho. E assim, para alguns clientes eu falo assim, quem chegou aqui? Eu anoto a cada sessão, né? E aí às vezes eu busco a primeira sessão, as debilidades, as dificuldades, os medos, as inseguranças. Na 10ª sessão, a pessoa é outra pessoa, né? Projetos em andamento, família bem estruturada, um tipo de relacionamento mais saudável com ela e com as pessoas em torno. É uma vida integral saudável, eu chamo de vida integral saudável, onde a gente está melhor mentalmente, emocionalmente, fisicamente, porque o corpo tudo muda, o corpo começa a responder. Exatamente, e espiritualmente falando, né? E aí a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade. Sim. Você acredita que toda pessoa pode mudar? Toda, aquela que quer. A que quer. A que quer. O único impedimento para uma pessoa mudar é ela não querer. O querer é poder. O querer é poder. Você sabe que recentemente eu tive um insight, né? Na nossa geração era muito falado isso. Querer não é poder. Você está achando que você está querendo demais? Domina o seu querer, e o quanto isso bloqueia a nossa vida, porque querer é poder, sim. Quando a gente quer, a gente se transforma, a gente vira a pessoa que a gente veio ser. Na realidade, eu acredito, todos nós mudamos, porque todos nós temos uma essência, e no momento que a gente está vivendo os desafios, a gente está muito mais no ego do que na essência. E nós temos, né, o ego e a essência. Então, quando a gente direciona o nosso olhar e a nossa força para a nossa essência, a gente muda. Faz totalmente um câmbio. Totalmente diferente. Esse redirecionar, né? Eu falo o seguinte, imagina que a gente tem aqui uma lupa e eu tenho todas as dinâmicas da minha vida, todos os problemas, as dificuldades, aí mexe com a autoestima, né? Se eu tô tendo muita dificuldade, muita frustração, minha autoestima tá baixa, a minha lupa tá aqui. A terapia sistêmica, constelação familiar, a gente pega essa lupa e coloca na solução. Não que os problemas não sigam existindo, mas nós vamos colocar a lupa aqui, no potencial, naquilo que a pessoa tem de bom, nos padrões positivos desse sistema familiar, no que essa família contribuiu de bom, eu vou ficar com essa coisa boa aqui, fortalecer e minimizar. Automaticamente isso aqui vai minimizando. E vai deixando para trás, né? Para não passar para os seus filhos também. Se é que no futuro, né? Esse é um ponto importante. A gente recebe dos nossos antepassados e a gente está repassando automaticamente, inconscientemente, para os nossos filhos. Essa é uma questão. Quando a gente faz um processo desse, um movimento desse, a gente se muda e a gente vai estar deixando um outro legado para essa geração. Estou aprendendo. Uma outra estrutura. A Alessandra já está deixando. Uma outra estrutura, né? É uma permissão, permitir os nossos filhos receber. Atendo muitos jovens com faculdade, já se formando, com potencial de inteligência, com capacidades, mas presos às questões sistêmicas familiares. Porque um dos nossos maiores medos é superar o que a nossa família viveu. Principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Todos nós viemos para cá com um objetivo, com um propósito. Então eu observo que tem pessoas que chegam num limite de ganhos de desenvolvimento e estagna. Por quê? Porque se ultrapassar muito a família de origem, gera culpa. Nossa, como que eu vou ficar mais rica do que o meu pai? E muitos
ficam melhor, mas começa a tentar compensar lá no Brasil, mandando, né, muito dinheiro lá para o Brasil. Não que isso seja um problema, não estou falando disso, eu estou falando que às vezes manda para tentar compensar esse medo de ser o que os pais, né? O que os pais não foram ainda. Financeiramente, né? Os nossos pais são maiores do que a gente na ordem hierárquica, eles são maiores por natureza, nós recebemos a vida deles, a nossa base é essa, nós recebemos muito, recebemos a vida. Então, assim, não tem comparação. O ponto é esse, não precisa comparar. Sim. E honrar pai e mãe é brilhar na vida. Então esse medo, ele é infundado, esse medo de, nossa, eu vou ficar mais rica do que o meu pai, do que minha mãe, ele é totalmente infundado. Porque o grande sonho, a grande honra que nós podemos deixar para os nossos pais é brilhar. E se ficar rico é brilhar, vamos, que seja, vamos a praça que te pertence. Vamos ficar, é exatamente isso. Bom, depois de mais de 20 anos ajudando milhares de pessoas, qual é a maior lição que você aprendeu sobre o ser humano? Primeiro que o ser humano é maravilhoso. Eu tenho uma paixão assim de ver pessoas desenvolvendo, melhorando, com a minha condução, com o meu apoio, mas porque tem uma essência ali, porque tem uma base que estava encoberta e que agora floresceu. Era uma sementinha. O que eu mais amo nesse movimento é ver pessoas evoluindo de verdade, de forma sustentável. Não é só uma questão mental, só uma questão emocional, é evolução. A minha palavra para o meu trabalho é evolução. Porque tem muita gente que às vezes vai no terapeuta ou na terapia, né? Fica fazendo terapia há anos e não sai do mesmo lugar. Não tô falando que um terapeuta, um psicólogo ou psiquiatra, né? Aonde que a pessoa vá, não funcionou. Só que tem programas diferentes, sim, como o sistêmico, sim, que uma pessoa que foi 10 anos num terapeuta vai num terapeuta sistêmico e com uma sessão já abriu o olho. 10 sessões a pessoa venceu na vida. E é totalmente diferente de fazer. Já vi pessoas fazendo terapia em outros lugares e vejo a terapia sistêmica com você, como você já foi lá em casa comigo conversar, comigo, com minha filha, e nunca ninguém conseguiu colocar minha filha de olho para mim, para falar, mãe, eu vou viver minha vida. Eu falei, meu Deus, vai chover. Vai cair um meteoro. Mas fez ela sentir mais livre, ela tá querendo se cuidar mais, tudo, e uma sessão. E ela vive indo em terapia, fazendo tratamento médico, essas coisas, e uma palavra que 2 amigas minhas, que uma tá atrás dos bastidores, sempre me apoiou também, e juntar as duas para me ajudar com ela, eu vi totalmente a diferença. O método vai fazer diferença, né? Não é uma questão de julgar nem criticar nenhum método, não é isso, mas é saber que existem métodos diferentes. Eu acho que isso é importante a gente saber, né? Existem métodos diferentes. Por isso, para quem busca, né, um crescimento pessoal, familiar ou profissional, eu recomendo a Raquel. Se alguém quiser entrar em contato com ela, eu vou colocar aqui no vídeo o telefone dela mais embaixo, mais informações. É o canal de YouTube que você tem também, sim, né? Tem canal que vocês podem ver os vídeos dela. Se precisar entrar em contato com ela, vai estar disposta, né? Para poder ajudar a comunidade brasileira. E também, se precisarem de juíza de paz, tem eu, a Vânia, a Raquel agora. E a dona Raquel, ela tem o casamento sistêmico. Ela tem como é que chama? O combo. Fazem terapia antes de casar para não matar um ao outro. Na realidade, o casamento sistêmico, ele requer já aí algumas sessões antes da pessoa casar, porque já casa com essa consciência de que é a soma de 2 sistemas, né? Um representante lá do pai, da mãe, dos avós, bisavós, trisavós, com outro representante, né? Outra pessoa que é representante do pai, da mãe, dos avós, bisavós. Então, juntando ali muitas culturas diferentes, muita linguagem diferente,
uma forma de entendimento diferente, e quando a gente faz esse movimento antes, a gente já libera o caminho para que seja mais leve, para que seja saudável de verdade, para que alguns atritos já nem aconteça, né? Tem atrito que é linguagem, que é uma questão de linguagem. Então, o casamento sistêmico está chegando, nós vamos realizar o primeiro agora, dia 19, e vai ser uma honra, assim, trazer essa ferramenta, esse movimento aqui para os Estados Unidos. A gente juntou um grupinho de pessoas, terapeuta, juízas de paz, cerimonialista, fotógrafas, decoradoras, maquiadoras, né? A minha cabeleireira maravilhosa, a Raquel, e a gente sorteou um casamento sistêmico para uma noivinha que teve a sorte de ser sorteada, e planejamos fazer mais no futuro. Vamos ver como é que esse primeiro vai dar. Sim. Vamos desencarrilhar pra gente poder fazer mais sorteios de casamentos para os noivinhos aí que estão querendo no futuro, né? Se enforcar. Não se enforcar, não. Eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que colaboraram. Quero agradecer em especial a Alessandra, a Isa, a Vânia, que compraram essa ideia comigo, que fizeram um movimento para que a coisa acontecesse, e dia 19 a gente está realizando. É muita honra e muita gratidão. Somos anjos de uma asa só, a gente não bate asa sozinho. Então tá aí os meus anjos aqui nos Estados Unidos me apoiando. É um time, né? A gente trabalha em time. Então, pessoal, muito obrigada por ter acompanhado a gente, e até mais. Obrigada.